Estamos iniciando a Semana Santa. A Semana Santa, a gente como cristão católico deve caprichar, fazer desta Semana Santa de 2014 a melhor Semana Santa da nossa vida. A gente que já participou de tantas Semanas Santas, talvez essa poderia ser a melhor Semana Santa da minha vida. Eu vou caprichar, eu vou participar, eu vou fazer o possível para estar presente nas celebrações que vão me indicar aquilo que Deus fez por mim. Às vezes a gente se preocupa em querer saber o que eu faço por Deus. Aliás, o que nós fazemos por Deus é tão pequeno, é tão minúsculo, é tão quase nada, que a gente nem pensa, nem imagina o que Deus foi capaz de fazer por mim. É isso que nós vamos celebrar durante esta semana, o que Deus fez por mim. Um outro ponto, essa semana é a semana para a gente refletir a nossa vida cristã. Essa é uma semana contra o triunfalismo da igreja, de Deus também. A gente gosta de triunfo. Nós vivemos um tempo de sucesso, de coisas boas, coisas grandes. Triunfo, todo mundo quer triunfar. Todo mundo quer vencer. E essa semana é uma semana para a gente repensar a nossa vida cristã e a vida da igreja. Deus age na história revelando o seu plano. Através de quê? Através das vítimas, que são mormente aqueles que massacram e têm o poder. Celebrar a Semana Santa é celebrar uma igreja sem triunfo nenhum, nem Deus triunfando, porque a tentação que nós temos nessas últimas décadas é de inventar um Deus, uma igreja, um Jesus triunfante. E esse triunfo só pode ser pela cruz. Sem a cruz, Deus não triunfa. Vivemos um período de muitos movimentos triunfalistas, cheio de ufanismo, cheio de muita glória, de muito esplendor, as igrejas esplêndidas, padres com vestes esplêndidas, luxo, glamour. A Semana Santa é contra todo esse triunfalismo, para que a gente volte para nós mesmos e nos recolhamos na nossa humildade, na nossa simplicidade, para a gente observar como Deus, Ele poderia ter nos salvado através de outros artifícios, e Deus não o fez. É o Deus que age na história, e Ele vai revelando o seu plano. Essa semana nós devemos viver um clima profundo de Semana Santa, nos recolhendo. Deveria ser uma semana de recolhimento, de meditação, de retiro. Quando eu era moleque, na roça, a Semana Santa era uma semana assim meio misteriosa, meio assim lúgubre, né? Assim meio sombria, uma semana de certa tristeza. Eu ouvia minha avó dizendo: olha, Jesus morreu por nós. Jesus morrendo por nós, a gente tem que fazer uma espécie de luto, de velório. Realmente
Deus morreu por nós, isto é, Jesus morreu por nós. E a gente deveria fazer dessa semana uma semana de recolhimento. Se a gente reza 1 minuto, deveria rezar 2 minutos. Se a gente reza 1 hora, deveria rezar 2 horas. Caprichar. Essa semana é uma semana onde a gente vai ouvir, ler o processo que envolveu a traição de Jesus por Judas, um dos 12. Judas entrega Jesus por um precinho barato, 30 moedas. Jesus foi entregue, traído com tão baratinho, irmãos. O preço da traição de Judas foi um preço que não merecia. Nós vamos na Sexta-feira Santa, na reflexão, nós vamos falar sobre Judas. A imagem que Judas representa na nossa vida. Essa semana nós vamos ouvir as 3 negações de Pedro. O grande Pedro, o escolhido, privilegiado, predileto de Jesus. Mas Pedro nega Jesus por 3 vezes. Dos 2, Pedro e Judas são as figuras protagonistas da Semana Santa. As figuras que traem plasticamente Jesus Cristo. Judas se arrepende, mas não supera o seu remorso. Isso é muito triste. O Judas teve arrependimento, mas o remorso do pecado dele, da traição de Judas, foi tão grande que o levou à forca. Por outro lado, Pedro também reconhece o seu pecado. E Pedro, diz o texto evangélico, ele chora copiosamente a sua traição. É o homem que soube voltar para si, mergulhou dentro da sua insignificância e reconheceu a sua falha, a sua falta de testemunho. Naquele momento que Pedro necessitava testemunhar Jesus, ele disse: nem conheço este homem. Porque na hora difícil da vida, nós abandonamos de fato Jesus. E como se nós não o conhecemos, só depois que Pedro reconhece o seu erro, o seu pecado, a sua indelicadeza. Essa semana é a semana em que nós vamos ressaltar a humanidade de Jesus. Essa humanidade carregada de um profundo sofrimento. Este é o nosso Jesus. Não é o Jesus triunfalista, não é o Jesus triunfal. Hoje a igreja, os movimentos da igreja têm colocado Jesus muito em destaque. Nosso Jesus é o homem do sofrimento. O nosso Jesus é o homem do abandono, da total solidão. Ninguém com ele, nem Deus com Jesus. Onde ele derrama a sua alma para o Pai. Modelo, experiência de vida, para que nós voltemos para nós mesmos num profundo exame de consciência. E faz tanto tempo, talvez, que nós não derramamos nossa alma diante de Deus, devido ao quê? Talvez do nosso orgulho, do nosso triunfalismo, da nossa vaidade, enfim. Os discípulos que deveriam vigiar Jesus, não o fizeram. Preferiram abandonar Jesus na hora mais difícil. Aí Jesus caminha para a cruz sozinho, solitário. Talvez à distância João e sua mãe Maria. Mas nessa semana nós vamos fazer também a grande pergunta: quem matou Jesus? Porque no fundo de nós mesmos, nós até duvidamos que alguém matou Jesus. E a gente precisa descobrir quem matou Jesus.
Quem matou Jesus, infelizmente, foram os donos da igreja, a elite religiosa, o chamado sinédrio. Estes mataram Jesus, porque Jesus era um incômodo àqueles que dominavam e tinham o poder. E para que aqueles que dominam não possam nos incomodar, nós precisamos retirá-lo da nossa convivência. É isso que fizeram com Jesus. São os donos da igreja, os donos do poder, a elite religiosa que queria triunfar, mas não queria ninguém que os questionasse, que os colocasse na parede. Traduzindo esses donos do poder, esse sinédrio para o século 21, porque senão nós vamos ficar com uma ideia equivocada do primeiro milênio, do primeiro século, e não vai adiantar muita coisa. Nós podemos dizer hoje, quem é que traz Jesus? Quem traz Jesus? E Jesus é o povo, as suas carências, as suas necessidades. Que a função do sinédrio seria defender os injustiçados e não o fizeram. Hoje nós podemos dizer que são os nossos ministros, aquele bando, desculpa a expressão bando, né? Aquele grupo grande de ministro. Tem ministro para tudo no Brasil. Tem até ministro da pesca. Tem ministro para tudo. São esses os donos do poder. São os responsáveis para administrar. São os nossos deputados. São os nossos senadores que fazem as leis para que nós cumpramos. É o Supremo Tribunal Federal, que ao invés de defender o povo, defende os seus interesses. Esses são parte do sinédrio. O sinédrio, aqueles que dominam o povo no Brasil, é a maçonaria, tão presente, que determina a vida do povo brasileiro, e já fazem séculos que isso acontece e ninguém diz nada. E ela também domina a igreja, ela está dentro da igreja, padres, povo da igreja, que pertence à maçonaria e que domina a igreja e que manda o que a igreja deve ou não deve fazer. E nós, padres, nos submetemos a eles. O sinédrio é a máfia, talvez a máfia italiana. E todo o país tem suas máfias. São eles que controlam, que determinam. Os sinédrios são os doleiros protegidos pelos nossos governantes, mormente o ex-presidente Lula, que deu para os doleiros tudo o que eles precisavam. Eles estão nadando dinheiro, são os donos dos bancos, eles que mandam no Brasil. Os sinédrios é o grupo dos traficantes, do tráfico, que movimenta a economia e determina o que se deve ou não deve fazer no Brasil. Eles têm o poder e ninguém pode mexer com eles e ninguém mexe com eles, porque eles sabem o que eles têm que fazer, porque eles são os donos do dinheiro. Infeliz daqueles que são usuários de droga e assim por diante. Os sinédrios são os petroleiros, que têm o poder do petróleo, e nós pagamos o combustível por um preço exorbitante. Haja visto o próprio etanol, o álcool, da nossa terra, da nossa região, preço. Os sinédrios são os industriais que mandam, vão comprando as pequenas empresas e vão fazendo seus grandes cartéis. Enfim, irmãos, foram estes que mataram Jesus.
E esse Jesus continua morrendo até hoje, infelizmente. Por isso que a grande pergunta da Semana Santa é esta: quem matou Jesus? Esse Jesus que morrera na Palestina, ele continua morrendo até hoje. São todos aqueles, somos nós, o povo, que não temos a liberdade de decidir o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Enfim, queridos irmãos, que a gente aproveite bem esse tempo da Semana Santa para fazermos um grande exame de consciência. Como estou vivendo o projeto de Jesus na minha vida?